Olá pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amigos. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai compartilhar. Pessoal, estamos tendo aí muitas visualizações, muita visita no canal e pouca inscrição. Se inscreve lá, ajuda muito a gente. Vou dar um tempo para vocês se inscrever. Vai lá, estou esperando. Se não, depois no vídeo, decorrer do vídeo, você vai esquecer. Então, vai lá agora, tá bom? E lembrando, se você tem aí amigos ou parentes que teve uma experiência fora do Brasil, ou um imigrante que mora no Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer entrevistar a pessoa aqui, tá ok? Dito isso, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos para o Japão. E quem vai contar essa experiência no Japão para a gente? Vou chamar agora. Olha aí. E aí, querida, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é, e o que você fazia no Brasil antes de ter sua ideia de imigrar. Olá, obrigada pelo convite. Bom dia, boa noite para quem estiver assistindo. Meu nome é Alessandra, eu fui criada em São Paulo até os 12 anos, depois eu morei em Uberaba, uns 5 anos, mais ou menos. E quando eu estava no Brasil, eu só estudava, não trabalhava, não fazia nada, só estudava e estudei até acabei o ensino médio e vim para cá. Ah, ok. Em São Paulo, que lugar você morava? Na Liberdade. Eita, no Liberdade, no Fervo ali, né? Onde É, tem, onde tem todas as lojinhas, tudo com produtos sim. importados, né? Uma decoração Sim, típica. E era bacana morar lá? era. Apesar de eu não frequentar muito a feirinha, eu ia de vez em quando, só se eu não tinha muito contato com a cultura japonesa, mesmo morando ali. Aham. Mas, ela era legal sim. Mas assim, você morava perto, tinha muito imigrante morando ali, muito japonês mesmo. Você tinha contato com o pessoal, tinha amizade? Não muito, era bem pouco, era pouco nessa época. Ah, tá, entendi. Nós estamos falando de que ano, mais ou menos? Você morou lá? Nossa, você me pegou. Isso porque, eu tinha 12 anos na época, até os 12 lá, né. Ano Então, de 2000, mil mais ou menos? Foi ano 2000, então, né? 1900 e pouco, por aí. Ah, legal, querida. E aí, o que aconteceu para ir para Minas Gerais? Eu morava com os meus avós nessa época, Ah, né. ok. Desde os meus 3 anos eu morava com os meus avós, e nessa época meu avô se aposentou. Meu avô se aposentou e quis morar no interior, né. Ele decidiu por Uberaba, porque já tínhamos família lá. Minhas tias, Ah, meus tios moravam lá, então por isso que a gente foi para lá. legal. E aí, você estava lá em Uberaba estudando, e aí, o que aconteceu para você ir para o Japão? E que lugar do Japão você está morando? Eu moro em Tóquio, mas é mais para a parte do interior, não é Tóquio centro. Aonde eu moro Ah, fica mais ou menos, assim, de trem, assim, do centro fica mais de 1 hora afastado, assim. É bem ah. interior mesmo. E aí, o que E aconteceu? eu tive alguns desentendimentos lá na época com meu avô, porque adolescência é uma época meio complicada, assim, né. Aham, sim. Aí aí eu fiz 17 anos, aí minha mãe já estava aqui no Japão. Ah, Pra ok. falar a verdade. Quando eu tinha 10 para 11 anos, mais ou menos, minha mãe veio para o Japão, Uhum. e ela estava direto aqui. Aí, nessa época, eu decidi, falei: "Ah, vou tentar, vou para conhecer um pouco do país, um pouco da cultura, acho que vai ser legal eu ficar lá 1 ano, 2 anos no máximo". A maioria do pessoal que vem para cá, se você for perguntar, vem para ficar 2 anos. Aham. A maioria se você for ver, a maioria vem para ficar 2 anos e muita gente acaba ficando, que é o meu caso, né. E que ano que foi mais ou menos que você foi para o Japão? Você lembra? Lembro, foi em 2009? Aham. 2009? Foi 2009, 2010. Já faz bastante tempo já.
Ah, legal. E aí você foi direto para essa cidadezinha que a sua mãe, você foi, quem recepcionou você foi sua mãe. Isso, quando eu dei entrada para poder tirar o visto, porque, precisa do visto, né, e no meu caso estava muito complicado, né, para tirar, porque eu sou da terceira geração, no caso, né, Ah, ok. e você precisa comprovar paternidade, em alguns casos eles pedem foto, no meu caso pediram, eu tive que procurar mais de 30 fotos em casa para poder comprovar um monte de coisa, documento escrito à mão. Então minha mãe, nessa época, ela foi para o Brasil. E como estava Uhum. muito difícil de eu conseguir tirar, então ela foi para ajudar, né. E ela foi, aí no caso, depois que ela demorei quase um ano para conseguir tirar o visto, para mais. E aí a gente conseguiu tirar, aí ela ficou lá comigo até eu conseguir tirar e depois a gente veio junto. Só que eu morava na cidade vizinha, na cidade vizinha aqui, é pertinho, assim. Aí depois eu me mudei para cá, para onde que eu tô. Ah, então o processo também de visto para poder ir para. Mas você estava indo como imigrante, não como turista, né? Não como turista, era só que assim, na época, tinha visto de turista, o de imigrante que era 3 anos, ou podia ser menos, e qual que tinha mais um outro tipo de visto que eu não lembro, né. Agora mudou bastante, né, hoje em dia. Hoje em dia mudou bastante, pelo que eu parece que é só de 3 anos, então quase não estão dando mais, agora é mais ou menos de um ano, parece, Aham. não sei direito. Então, e eu não sabia que era tão difícil assim. No seu caso foi difícil porque você ia imigrar, não era como turista. Turista é mais Não. fácil, né? Não? É mais fácil, é só algumas semanas, né. Algumas Ah, semanas, 3 meses mais ou menos, no máximo, se eu não me engano, né, então é mais uhum, fácil. tá. Muitas das pessoas que vêm com visto de turista, aí depois vão ficando, assim, né. Tá, mas então como tá, porque assim, eu não conheço nada sobre a imigração no Japão. Se a pessoa chegou aí como turista, vai ficando, como funciona essa questão? Porque a pessoa consegue trabalho, assim, quando ela está sem o visto, como que funciona? Ela consegue legalizar depois? Como funciona esses Poder não detalhes? pode, Uhum, quando você vem com turista, você não pode trabalhar. certo. Só que tem alguns casos que eles conseguem, assim, meio que, como é que fala? Burlar, assim, né, não sei como, tá, porque quando eu conheci pessoas que estavam aqui, eram de outro país na época, tá, só que aí renova, acho que vem, fica um tempo, aí depois consegue renovar, não se eu não essa parte eu não vou saber te explicar direito, porque a minha como é que fala? A minha O teu experiência foi diferente, aham. né, mas eu vi que muita gente vai burlando, assim, estende um pouco o visto e depois, como é que fala? Eh como é que eu posso falar? Ou Vai não, espera aí, prorrogando, vai mudando para outro visto, visto de isso, se eu não me estudante, engano tem aquele, como é que fala? Ai, não é turista. Menina, eu esqueço o nome. de trabalho temporário. Não, para trabalho é diferente, foi assim que eu vim, né, para Hum. de imigrar, quando você vai imigrar, se você não tem um trabalho mais ou menos já específico, assim, é muito difícil você conseguir. No caso, quando eu vim, eu já vim meio que contratada por uma empreiteira, né. Entendi. Legal. Aí, esse de turista já é difícil, eu não vou saber te explicar direito, Ayrton, Não, porque sem problema nenhum. É assim, então, eu não sabia que era tão difícil, pediam algumas você mesmo você com uma empreiteira aí, mais ou menos, contratado você, foi difícil, teve que comprovar bastante coisas, né? teve, porque no meu caso, por causa de uma letra que era diferente no meu nome, quando meu pai foi me Hum. registrar, e ele errou uma letra e meu nome ficava um pouco diferente do da minha mãe. Aí tinha que fazer carta escrita à mão, explicando o porquê, precisava todo mundo precisa da sua, como é que fala? Que fala em japonês fala "koseki", que é a árvore genealógica, assim, dos avós, assim, Aham. para comprovar a descendência,
precisei de muitos documentos. Tá, entendi. Nossa, burocrático. E me fala, como foi sua emoção de você pegar e quantas horas de voo foi? Quando eu vim, a gente veio por Nova York, então foi 24 horas. Foi mais rápido. Nossa! Foi Sério? mais rápido. Como assim foi mais rápido? Porque depende para onde que você faz A a troca escala? de avião, Uhum. e tem às vezes você fica esperando lá algumas horas. Minha irmã, quando ela veio por, pela Europa, não lembro o país, e ela ficou várias horas, o dela deu 36 horas, porque ela ficou ali esperando para fazer a troca. Nossa! Quando eu Uma vim ainda uma foi viagem rápido. mesmo, né? Nossa, menino, eu cheguei aqui e já não estava aguentando mais, tão cansada. E a ansiedade? E a ansiedade? Me conta, a sua ansiedade de chegar aí. Foi difícil, estava muito ansiosa, meu Deus, eu não sabia nem o que fazer, porque eu não sabia falar, eu não sabia Isso, falar. a língua, é verdade. Apesar da sua mãe tá morando aí muito tempo, né, e aí, é muito diferente, né, a língua. Totalmente diferente. Eu não entendia um A do que falavam comigo. E o pessoal falava comigo, às vezes eu ficava ali olhando, falei: "Putz, que esse povo tá falando? Que é isso, né?". E no começo foi muito difícil isso, porque eu não gente, eu não tinha ideia. Aí, sem falar comida também, né. Eu não gostava muito da comida daqui. Eu não gostava. No começo eu não comia as coisas aqui direito, assim. Hoje em dia eu já acostumei já, você aprende a gostar. Então então me fala, então, por que você não gostava da comida muito diferente? Me fala algumas coisas aí para eu poder entender, para eu poder aprender, porque eu nunca fui, então eu tô curioso. Ah, mas acho que você gosta, hein. Eh, a eles é um pouco mais adocicado do que no Brasil. Aham, É mais suave, assim, o gosto. Os temperos são mais suaves, não é que nem no Brasil, assim, mais salgado, assim, aqui já não é tanto. E é porque eu não comia peixe cru também na época, não aham. comia sushi, não comia nada, não gostava. E que mais? E pra mim tudo que eu ia comer eu não gostava, e não gostava do cheiro, não só de sentir o cheiro, falar: "Ah, não vai dar, não vai dar". O arroz também, se eu não sei se o arroz também como é que fala? Não tem tempero. E arroz branco, assim, sem tempero nenhum, assim. Ah, Aí sim, tem aquele sem cebola, sem alho. sem nada, sem nada. Hoje em dia, quando eu cheguei aqui, sempre eu colocava um temperinho, assim, a mais, assim. Só que hoje em dia já faz muito tempo que eu já nem faço mais assim. E Então, que e aí mais? demorou para você acostumar? Porque me fala sobre a comida típica aí, porque a comida japonesa que a gente come no Brasil, eu acredito que seja muito diferente do que come aí, né? Totalmente diferente, totalmente diferente. Esses sushis que tem no Brasil cheio de cream cheese, com fruta, como é que fala? Tem Nutella, Não tem existe isso aqui, não existe. Uma vez eu estava conversando com uma colega e ainda falei para ela, porque uma vez eu estava assistindo um programa na TV japonesa e trouxeram esses sushis, né, que feito no Brasil, assim, com fruta, frito, eles não gostaram muito. Os tipo japoneses hot não roll, né? não, aqui não tem isso, não tem. É aquele sushi, assim, tradicional, assim, o arroz com o temperinho que eles colocam lá, né. E o peixe, no máximo, é o wasabi, shoyu, assim, se você quiser colocar, né, nem todos vêm com wasabi, você escolhe se você vai querer ou não. E tem outras comidas que não aqui, eles gostam muito de curry também, né, que fala Aham. carê. Só que não é aquele carê mais indiano, eles adaptaram para o gosto japonês e é bem gostoso. Eu nunca tinha comido esse aqui. No começo eu não gostava muito do cheiro, assim, porque eu achava muito forte, mas é uma delícia. Experimenta para você ver um dia que você vai gostar.
E me conta, o que que você achou mais diferente, assim, da comida? Nós estamos tocando no Hum, assunto da comida. O que você achou mais diferente, assim, uma coisa que falou assim, meu Deus, isso aqui eu não vou comer, ou você não, ou uma coisa que você olhou e você falou assim, isso eu não como, hoje em dia você come e adora, e uma coisa que você não come de jeito nenhum. uma coisa que eu não como é natô. O que Natô significa? feijão, feijão Uhum. fermentado. É um eles deixam o feijão fermentar, fica num potinho, você quando se abre ele, você coloca um pouquinho de shoyu, vem uma pimentinha junto também, assim, para você colocar, você mistura tudo, fica um negócio babento, fica você puxa o negócio, fica aquele negócio babento, fedido, horrível. Esse daí eu não consigo comer até hoje. Mas é o Gen feijão, tipo, estragado, ele estraga? é, fermentado, é estragado, se você E for ver. O com cheiro é mofo, muito assim, forte. mofado, mofado? Não tem o mofo, fica quando você abre o potinho, né, você abre o potinho, tá os feijãozinhos lá, bem pequenininho, não é aquele que a gente come no Brasil, é um menorzinho. Bem pequenininho, assim, tudo bonitinho, só que por causa do processo de fermentação, ele cria uma gosma, assim, ai, não sei nem te explicar, eu não esse daí eu não consigo comer. Aqui em casa, a única pessoa que come é minha filha, ela Mas, adora isso. mas você chegou a provar? Eu já provei, não dá, não desce. Sério? E a sua filha gosta? Ela adora, ela adora. Jura? Né, porque ela e os meus filhos, eles nasceram aqui no Japão, né, os 2. Aham. O mais velho, ele não come, mas ela, eu compro aqui em casa só para ela, deixa ali, ela gosta que faz, pasta com esse, é só coloca em cima do arroz e come assim. Bom é que tem vitamina, tem bastante vitamina, né, mas não dá. E o que você não comia, que você achava estranho e hoje em dia você come? Que eu achava estranho, talvez o curry, porque eu não gostava do cheiro, que eu te falei, Aham, parei. uhum. No começo eu não chegava nem perto, passava em frente, assim, as lojas, assim, os restaurantes, assim, não me chamava atenção. Eu não gostava do cheiro. Hoje em dia eu adoro. Quase toda semana eu faço em casa. Ah, me conta agora uma situação. Você chegou no período, já tinha saído da escola já? Já tinha Sim, saído da escola. sim, eu E acabei o aí ensino médio e vim. aham, certo. E aí agora me conta, chegou, já tinha uma empresa que tinha te contratado, já uma empreiteira, você chegou Uhum. para ir trabalhar sem entender japonês. Me conta esse detalhe. Menino, que tristeza. Eu cheguei, acho que com uma semana eu já comecei a trabalhar numa fábrica de alimentos. Aham. Era onde a minha mãe trabalhava, então tinha a minha mãe na época tinha bastante brasileiros, né, tinha bastante brasileiros, foi o que ajudou bastante. Só que às vezes as japonesas falavam comigo, no começo eu não entendia, as brasileiras, assim, os brasileiros me ajudavam bastante, só que aí quando eu comecei a entender um pouquinho, mesmo assim, por causa da timidez também, eu não conseguia falar muito também, mesmo quando eu comecei a entender, né. Então muita coisa eu ia fazer na mímica, né. "Ah, como é que você vem trabalhar? Você vem de bicicleta? Aqui andam muito de bicicleta. Você vem de bicicleta? Você vem andando?" Eu não conseguia falar uma coisa simples, eu pegava e fazia com a mão, assim, vou ia andando. E era difícil a comunicação no começo, muito E difícil. dentro dessa fábrica, qual que era a sua função? Eu trabalhava em uma linha de, alimentos e eles colocam os potinhos lá, como era nessa fábrica era mais salada. É só você ir colocando as coisinhas lá, a salada, que são várias coisinhas, né, e vai colocando um pouquinho de kiwi, como é que fala? Putz, pepino, os tipos de saladas, assim, você vai misturando tudo lá, cada um tem a sua função. É linha de como é que fala? Uma linha de produção. Isso, linha de produção. Aí é repetitivo, o dia todo fazendo aquilo ali. Quanto tempo de trabalho era? No mínimo 8 horas. Tá. De 8, aí depois se tem quando tem hora extra, aí umas 2, 3 horas de hora extra, na época do Natal, Ano Novo, assim, aqui trabalha, né. Aqui, assim, eu digo assim, a parte de comida, né, comida, comércio não para, né.
Então como eu trabalhava no Bento Ayá, então não folgava, e essas épocas são as épocas que mais tem serviço, então, nessa época teve dias que eu cheguei a ficar 14 horas no dentro da fábrica já. Nossa, é Nessa mas época isso era aí, a hora extra é obrigatória ou opção? não, não é nessa fábrica não é obrigatório, não era. Hoje em dia, não sei, tem fábricas que eu não sei, parece que você tem que fazer 1 hora, 2 horas, mas, ali não era. Fazia mais, Ou assim, quem podia. aham. E como funciona o tipo de contrato o contrato? É um salário Hum. fixo, depois você ganha hora extra, ou é por hora trabalhada? Nessa época era por hora trabalhada. Você Hum, ganhava tanto por hora, no caso, quando acontecia alguma coisa, se tinha que faltar, assim, nesse dia você não recebia, aí ainda tem bastante fábrica que trabalha assim, hoje em dia, né. Ainda tem bastantes lugares que pagam assim. Onde eu tô trabalhando agora já é diferente, né. tá. Porque assim, igual alguns países alguns países não tem esse regime de um salário fixo, você ganha Hum, por mês, você cumpre aquela carga horária, né? Aí você ganha hora extra. Tem alguns países que realmente é por hora. Você hum, ganha por hora, tem um salário fixo por hora ali e o mínimo que você pode isso. ganhar. Como que seria? Hoje em dia, como que está o salário aí na região que você mora? A hora trabalhada ou fixo? Assim, tem um salário mínimo? Como funciona? Por hora trabalhada tem um salário fixo, né. Hum, Pode ser até 1.100 e pouco, se eu não me engano, né. Acho que por região, acho que isso muda, né, esse salário fixo, né, por hora. No mínimo até tanto, né. Aí só que aí aqui depende muito da fábrica, não é assim, como é que fala? Não é estipulado, assim, que você só vai receber por aquele tanto por mês, ou então se você vai receber por hora, vai depender da fábrica, da empreiteira que você vai estar. Então, não tá estipulado assim ao certo, né. aham, Depende muito do tá. lugar e da Hum, região, né. uhum. E acho que do tipo o ramo que é a empresa, tal, a empreiteira, Sim, né? também, né, se você for mais, como é que fala em japonês? Executivo, assim, trabalhar como é que fala? Aqui fala Sarariman. Em Uma japonês, em função, um português cargo. Sarariman é que nem ai, gente do céu, pra achar a palavra é difícil às vezes, eu esqueço. Acontece. E aí você Eh, ganha um pouco mais, no caso, né? então, é um pouco Tem mais, só uma que posição melhor, de chefia, ou trabalha no escritório, é isso, executivo, é um gerente. isso, aí já é conforme você vai subindo de cargo, você vai ter o seu salário fixo, conforme se você é contratado direto da fábrica também, se você tá pela fábrica ou se você está por empreiteira, é diferente, tá. Geralmente por empreiteira é o salário por hora. Na fábrica, se você está pela fábrica, você vai fazer um contrato direto com a fábrica, né. Eles podem pagar por hora, porque aqui eles falam que tem aquele, o pato, em japonês se fala pato, arubaito e, keiako, né. O pato seria aquele serviço de meio período, né, Aham, meio período. Arubaito como é que fala? Como se fosse um bico, você vai de vez em quando tem tempo, né. E keiako seria o de contrato. Vai depender do que você vai estar fazendo, né, tá, de qual entendi. desses que você vai fazer o contrato com a fábrica ou com a empreiteira, não sei, né. Depende. Vamos tá, deixa eu te perguntar um exemplo aqui. Eu não sei quanto tá a média a proporção real, como funciona a moeda, o do real pra moeda que você. Qual é o nome da moeda? Aqui é ien, Ien. Eu não sei a ien. proporção do ien, quanto que vale R$ 1 pro ien, né? Porque eu já vi alguns vídeos falando uns valores das coisas, eu falei, nossa, caro, mas não tem nada a ver, né? Porque é Hum, diferente do valor do nosso é real. diferente. E uma pessoa que faz um trabalho, vamos lá, de 10 horas, 8 horas, 9, 10 horas numa empresa aí, uma empresa que não paga bem, a empresa que paga Hum, assim um piso, vamos supor assim, um piso.
A pessoa consegue sobreviver, assim, pagar um aluguel, e se alimentar e viver, assim, bem? Vai depender muito do estilo de vida da pessoa, Uhum, mas para viver dá. Para viver, assim, daquela forma mais simples, né, porque hoje em dia, aqui no Japão, aumentou muito o custo de vida. De quando eu uhum, cheguei aqui para agora, as coisas estão muito caras, assim como no Brasil, não só aqui, né. E hoje em dia é difícil, mas para uma vida, assim, simples, assim, só pagar um aluguel, assim, coisa para se alimentar dá. Mas que nem muita gente vem do Brasil para cá, para juntar dinheiro. Hoje em dia não tá fácil para juntar dinheiro que nem era antigamente. uhum. Antigamente o pessoal conseguia juntar bastante dinheiro, assim, em 1 ano, 2 anos, juntava uma quantidade boa e conseguia voltar para o Brasil. Hoje em dia já não junta tanto, Uhum. tá, você tem que ter uma cabeça muito boa para você poder juntar que nem se fazia antigamente, hoje em dia já é muito difícil. Quanto que tá a média uma pessoa que ganha, assim, um salário base aí, quanto que tá a média, assim, de um aluguel de um quarto? Então, o pessoal, eu acredito que não aluga apartamento, casa, aluga um quarto, né? Quem recém chegou sozinho e tá começando a vida, tá querendo fazer aí vou guardar dinheiro para levar para o Um Brasil. pezinho de meia. Depende do lugar. Ah, vamos dar acho que uns 30, 40 mil, assim, mais ou menos, 30, 40 mil ienes, Uhum, né. Só que aí tem os impostos também, né, conforme você recebe, digamos, se o seu salário bruto é o quê? Você recebe um tanto, mas só que aí hoje em dia desse seu salário você tem que pagar todos os impostos, hoje em dia antigamente muita gente não pagava, hoje em dia aqui é obrigatório. Você paga tudo, desde aposentadoria, seguro-saúde, todos os outros tipos de impostos, todo mundo tem que pagar hoje em dia aqui, né. Então, geralmente depende do salário, isso é um desconto de 20 a 30 mil, dependendo do salário uhum. da pessoa, né. Aí você tira isso também. Aí no caso, alimentação, menos que 40 mil acho que não dá. Né, porque tá tudo muito caro, então e vai depender muito da pessoa também, se a pessoa geralmente quem tá, assim, nessas regiões onde tem muito brasileiro, costuma comer muito em restaurante brasileiro, fazer compra em mercados brasileiros, que tem bastante nesses lugares, e é bem mais caro do que no mercado japonês. Aham. E aí acaba ficando mais caro, né, É porque são produtos mas importados, né. são produtos importados. Quando eu cheguei aqui eu comprava bastante, mas hoje em dia é difícil, porque depois que você aprende, assim, mais ou menos o valor do dinheiro, você vai comparando e você vê que é muito caro, né. Então, vai depender muito da cabeça da pessoa aí. E aqui, se for ver, também tem muito no que você gastar. Se você vai numa loja, tem como você comprar eletrônicos, assim, sabe, de última geração, um celular assim, você pode parcelar ele assim, e pode pagar de 2 em 2 anos, assim, ou então, sabe. São coisas que você aqui tem como você gastar muito dinheiro, então também vai depender da cabeça da pessoa isso também, né. Aham. Não, isso é verdade, porque atrai, queira ou não, né, queira ou não queira, você acaba essas promoção, essa facilidade para comprar, te atrai, né. Principalmente quem sai do Atrai. Brasil, que tem que comprar lá, que são caros, alguns produtos são bem caros, só algumas pessoas conseguem comprar, quando chega em um lugar que tem essa facilidade, dá uma deslumbrada, né. No começo dá, viu, vou te falar, porque você trabalha, você até pode comprar tudo, assim, né, então, no começo você vai querer, né, Tem umas novidades, mas umas coisas que não tem aqui, né. tem bastante. E aqui também, muita coisa que gastam muito dinheiro também aqui é patinco que fala, é aqueles joguinhos, assim, na época no Brasil tinha que nem aqueles que tinha nas caça-níquel, essas coisas assim, Ah, tem sim, tem sim, sei, aqui é os caçavetas liberado, né. máquina. Aham. Isso, aqui é liberado isso daí. Então muita gente acaba gastando aí também. Não Vicia ali, aconselho.
recuperar um dinheirinho, ganhar um dinheirinho extra ali para poder, né? né, e acaba deixando, em vez de recuperar, você deixa o dinheiro lá. Assim, você vai nos lugares, assim, tem aquelas, Como se fosse um os cassino, prédios grandes, como se assim, fosse um porque tem cassino, sempre bingo, né? isso, tem bastante. Como é liberado aqui, então tem que tomar cuidado, porque muita gente gasta dinheiro com isso. Muitas aquelas machines, aquelas máquinas máquina para tudo, máquina para salgadinho, para refrigerante, para chá, para, né, Tem, todas aquelas máquinas que tem, tem tudo, né? tem. Você aqui na rua de casa, você vai andando aqui, tem umas 2 maquininhas aqui. Tem loja de conveniência em qualquer esquina que você vai, tem. Tem de tudo, então é um caminho fácil de gastar. E vem cá, eu tenho interesse em saber da cultura japonesa. Você acostumou com a cultura, que é a cultura brasileira, assim, do afeto, do ser, de como se portar no Brasil é totalmente diferente. Como foi para você se adaptar assim, com a cultura japonesa, assim, raiz? É diferente, hein. Esse negócio de abraçar, chegar, dar 2 beijinhos, não tem. Não tem isso. E é um pessoal mais frio, né. Não são Uhum, todos, tem aqueles, assim, mais amigáveis todos, mas é diferente, é um pessoal mais na dele, assim, não ai, como é que eu posso te explicar? Não tem aquele calor humano que tem no Brasil. uhum. Mas é complicado. Até E hoje você, ainda é, mas so hoje em dia você aprende a lidar assim, né. No porque tanto assim, é eu que eu estava lo pensando cheguei aqui, ah, quando eu cheguei, que eu acho que foi no primeiro ano, assim, que no na virada de ano eu trabalhava à noite nessa época. E aí deu meia-noite, assim, aí os brasileiros começam: "Ah, feliz ano novo", se abraçar, assim, né. Aí até os japoneses ficam meio assim: "O que que você tá fazendo? Que é isso?" é, Não tinha disso, né. Aí alguns ainda você ia lá: "É, feliz ano novo", aí alguns ainda vai, outros já pega e já vai para o canto deles, assim, né, sabe. é, Não tem são essa bem reservados. são, são bastante. Na época era até engraçado, sabe, eles ficam olhando assim, mas E é a cultura. você tocou num Hum, ponto interessante. Você foi nova e hum, você foi, né, você era nova, você era solteira, eu acho, né, hum, desculpa a intimidade. Como que era. foi a paquera? O seu esposo, ele é brasileiro, ele era japonês? Não, ele é brasileiro, a gente se Ah, conheceu nessa então a fábrica onde a paquera foi gente mais fácil, né. Eu ia perguntar a paquera, como era foi. paquerar um japonês. É difícil, japonês, assim, em si é difícil, porque eles são mais reservados, assim, e pelo que eu vejo aqui, assim, é difícil eles chegarem por eles, assim, sabe. Eles chegarem por eles, assim, a principalmente os homens, assim, né. E se for ver, hoje em dia aqui, o os jovens, né, tanto homem quanto mulher, eles não assim, pelas estatísticas, né, que eu estava vendo alguns como é que fala? Algumas pesquisas, essas coisas, e eles não querem casar, né, não Aham, querem casar, então, para eles namorarem já é mais complicado, já é mais difícil. E quando, assim, eu fico vendo, assim, conversas de amigas, assim, né, que já têm filhos, assim, um pouquinho maiores, assim, diz que até quando tá na escola, assim, ainda tem aqueles namoricos, assim, bonitinho, assim, sabe. Só que é só de dar a mãozinha, assim, não é que nem no Brasil, né, só de dar a mãozinha, sair junto, assim, já é mais uma coisa mais bonitinha, né, mas é mais como eles são mais reservados, é mais difícil, assim, na hora de engatar, assim, alguma coisa. aham. E aí um tempo eu vi alguma coisa sobre sobre a cultura, que tinha uma certa cultura, não sei se é no Japão todo ou em alguma região, a cultura tinha muito pessoas depressivas e tinha uma cultura de suicídio. Era verdade isso, menina? Você fica sabendo de alguma coisa?
Tem bastante, porque se eu for né, que é cultura, né, porque, na cultura deles, pra explicar, assim, do começo, eles têm aquele negócio de veterano com como é que fala? Veterano e a Kohai que fala, que seria a pessoa que acaba de entrar, assim, como é que fala em português? Que fala Kohai. Entrar no país? Não no país, assim, Ah, tá, o quando novato e o veterano. O isso, é novato, aham. novato, isso, é o veterano e o novato, tem isso, né. No caso, quem é veterano, quem é mais de idade, assim, tem que respeitar o que o veterano tá falando, não importa se Uhum, tá errado, é "Hi" pra tudo, entendeu. Aí, uhum, isso acho que gera uma pressão, assim, muito grande, porque tem aqueles negócios de bullying, na escola geralmente tem bastante disso. Hoje em dia acho que estão pegando mais no pé, mas tem bastante disso, acho que isso acaba deixando as pessoas mais depressivas, né. Tanto é que, se eu não me engano, se é nessa época do ano ou no mês anterior, parece que é quando tem mais suicídio. Se eu não me engano, é nessa época do ano, porque parece que deixa as pessoas mais depressivas, não sei, assim, e tem bastante. E principalmente sobre gente, pessoas jovens, né, aham. e porque tem bastante. E acho que gera uma pressão, assim, sabe, por causa se o seu veterano te falar assim, e você não mesmo que você não concorde, você tem que baixar a cabeça e seguir o que ele fala, porque é complicado essa parte, Aí o principalmente ve Deixa eu entender, o veterano é pessoas mais velhas, tipo, o pai, mãe, vô, ou uma questão assim até no trabalho ou na escola? no trabalho, Hum, na escola, tanto é que geralmente, assim, quando quem, digamos, meu filho agora está no fundamental, né, ele está no segundo, quando ele entrou no primeiro ano, os alunos do segundo e terceiro, os veteranos, ele tem que chamar eles não falam pelo nome, você tem que falar, não to o nome da pessoa falar sem pai, você não pode chegar e falar pelo nome, assim, porque você tá só chamando pelo nome, meio que você está desrespeitando a pessoa, né. Não uhum, tocar, como é que fala? Digamos o Yamaguchi, vamos ver o nome completo. Yamaguchi Senpai, né. Então e tem tudo isso. E tem os pais também, mas hoje em dia os pais já estão mais, assim, não é que nem antigamente, né. Os pais, assim, mas essa questão de empresa, de escola, assim, tem bastante. tá, entendi. E como que é o clima aí na região que você mora? Aqui agora entramos no outono semana passada. Agora tá, como que é, tá com uma temperatura mais gostosa. Aqui onde eu moro não neva muito no inverno, Aham, tem lugares que nevam bastante, aqui onde eu moro geralmente é só uma vez, um dia, 2 no máximo no ano. Aqui até que é gostoso e no verão é bem quente. No verão é bem quente, mas não tanto quanto para a parte sul do país, né. hum. Chega a quanta temperatura aí no verão e no inverno? No verão no verão vai de passa dos 35. Esse ano eu acho que a temperatura mais alta foi 38, 39. Nossa, calor mesmo. Muito quente. Aqui no Japão, no verão, muita gente passa mal, muita gente morre por causa de insolação. Muitas Uhum. crianças, assim, na escola chegam a passar mal por causa disso, porque não tá muito tão acostumado, assim, com calor, assim, muito forte, né. E aí você perguntou do inverno também, no inverno chega a vai, -4 por aí, depende do Nossa, dia. aham. Então é o É, extremo, né? é O inverno o é bem extremo. frio, no verão torra. É bem quente, o verão daqui do Japão é terrível, eu não gosto. E até hoje você não se adaptou com o frio? Não, com o frio sim, eu não gosto do verão. Hum. O Você não frio gosta do ainda verão? não,
do verão japonês eu não gosto. Eu não lembro muito como é que é o verão no Brasil, mas eu não lembro de ser tão sofrido que nem aqui, Aham. que não tem vento, não é que nem no Brasil, assim, aqui é como é fica aquele mormaço, assim, quente aqui, assim. Tá, é mais Se a seco, né. É bem mais seco, é muito ruim aqui no verão, não recomendo, não re Porque eu vejo não eu recomendo. vejo muitas vezes pessoas muito reclamando, sempre na questão do frio, né, frio, e aí, e você gosta do frio, então tá ótimo. Pra mim no frio tá uma maravilha, é frio, é muito frio, mas você coloca um monte de roupa e não tem problema. E o bom é porque como aqui onde eu moro não neva, ainda vai, Uhum. porque agora quem mora para o lado de Hokkaido, onde neva bastante, e aí sim, porque ali acumula muita neve, para andar é muito ruim, mas aqui onde eu tô é ótimo. E da cultura japonesa, ah, igual fui na Liberdade há um mês passado, Uhum. às vezes você encontra, passando na rua, as senhorinhas, o pessoal vestindo aquelas roupas tradicionais e tal. Ah, Isso é comum eles estarem usando aí, ou é só uma coisa, assim, de vilarejo, cultural, pra dia de festa, uma coisa do tipo assim? Encontra as pessoas andando com roupa típica na quan rua? quando tem festivais, Aham. normalmente não usa, é só quando tem aqueles festivais, assim, no verão, assim, no verão fazem bastante festivais, assim, com queima de fogos de artifício, assim, aí sim, aí você encontra as mulheres com aquelas roupas típicas, homem também. E quando é algum evento, assim, que nem na escola, quando é formatura, ou quando começo de ano, em abril, quando tem a entrada das crianças do primeiro ano também, né, que eles fazem uma cerimônia, aí algumas crianças vão com a na vão as mães vão com essas roupas. É quando é um evento, assim, casamento, assim, é mais assim, mas no dia a dia você não vê. No dia a dia é muito Ah, difícil. Só em o eventos especiais, assim, porque é muito caro também essas roupas, sim. são muito Tem caras. uma que parece que é com seda, né, é um tecido Isso. bonito. São lindas e como é que fala? Quando eles fazem eles ganham a maioridade, até a partir do ano passado, ficou com 18 anos, né, eles fazem uma cerimônia na prefeitura, né, a prefeitura aluga um lugar, eles fazem uma cerimônia, aí geralmente as meninas vão com essas roupas, alguns meninos vão com essas roupas ou então só de terno, só que as meninas, para poder alugar essa roupa, como é que só vai usar uma vez, quem quiser comprar, compra, mas como é muito caro, geralmente alugam. Aham. Precisam alugar uns 3, 4 anos antes, você já deixar Jura? reservado. Hum, Teve uma conhecida que ela falou foi deixando para depois, e foi no ano, foi ver se não tinha para escolher, porque o pessoal já começa a reservar uns 3, 4 anos antes. Já deixa reservado e se você paga uma fortuna, né, é mais de Não um salário que você acredito. ganha no mês. Sério? É é bem caro. Já fico imaginando se minha filha for querer fazer isso, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, porque uma vez as cerimônias, e vem e me fala, e templo, tem bastante templo na região que você mora? Aqui tem vários, assim, espalhados, assim, no Japão, qualquer lugar que você vai, você acha vários. Tem vários. Aqui onde eu moro mesmo, aqui do lado de casa tem uns 2, deve ter uns 3 para mais. Tem bastante, só que assim, não é aqueles pequenininhos, assim, né, os pequenininhos, Uhum, assim, que é um lugar, assim, só para você rezar, para você fazer pedido. Aqueles grandes, assim, já é mais os lugares mais afastados, né. uhum, uhum. Mas os pequenininhos, assim, você encontra vários, em qualquer lugar que você for. Por você ser brasileira, ou por você ser o fato de ser brasileira ou imigrante, você chegou a sofrer algum preconceito? Você sentiu alguma coisa assim alguma vez? Graças a Deus, não. Assim, não de japonês, né, mas teve uma fábrica, assim, que eu lembro de ter trabalhado que
às vezes você sofre pelo próprio brasileiro, né, Uhum. não só pelo japonês. E eu, assim, graças a Deus por japonês, assim, nada assim velado, assim, nada assim, sabe, graças a Deus, mas eu lembro de uma fábrica que eu trabalhei, às vezes, na época que eu não falava muito japonês ainda, as pessoas falando assim fala mal de você, mas falando na sua frente, só que fala em japonês, porque você não sabe falar? Não entende, né? Não, você não entende, mas você sabe o que tá falando, né. E isso não é só comigo, com outros brasileiros também acontecia. E isso sabe, é a pessoa, do seu país, né, sabe, era alguém Ah, que, isso são assim brasileiros falando japonês, né? Ah, de isso. você. Ah, Brasileiros entendi. falando em japonês, falando mal de você bem na sua frente, porque você não entende, Uhum. né. Aí depois de um tempo, assim, que você vai começar a entender, né. Sim. E Aí normalmente quando você entende ou alguém fala pra você, fala: "Olha, fulano estava falando", eles falam o quê? É tirar o sarro, falar que você não tá trabalhando bem, o que que você chegou a descobrir alguma coisa? e, é meio que também fala pra eles, assim, que você não consegue acompanhar eles, porque geralmente quando você entra no começo você não tem como você fazer tudo certinho, ninguém entra sabendo. E falando sobre isso, né, que você é devagar, que você não trabalha direito, mas, gente, como é que se você entra uma semana no lugar, como é que você quer saber tudo? Como é que eles querem que você saiba Sim, tudo, sim, sim. né? Foi essas coisas pequenininhas, assim, mas que te deixa chateado, por quê? Porque são pessoas do seu país, da mesma nacionalidade que você, em vez de querer ajudar, não. Eu tive teve tem muita gente que ajuda, não tô falando de todos, tá, isso não é todo Aham. mundo, Sim, sim. é uma parcela, tá, não são Aham, todos, não, mas tem tranquilo, bastante gente que tranquilo. faz isso. E na região que você mora tem uma comunidade grande de brasileiro? Não, não, Não? não, antigamente tinha bastante, hoje em dia já é bem pouco. Hoje em dia aqui, pelo menos nessa região, pelo que eu percebi, tá tendo mais pessoas, da parte asiática, assim, filipinos, vietnamitas, assim, tá aumentando bastante, assim. Uhum. Ah, Agora, né. sim. Eu encontro muito filipino quando eu vou fazer uma viagem de navio, de cruzeiro. Meu, que tem Hum, filipino trabalhando em navio? sim, né. Não, é porque eles são muito inteligentes, eles falam eles aprendem super rápido o japonês, conseguem falar o inglês, porque eles aprendem lá, né, o Ah, inglês, e tem legal. uma facilidade para aprender a falar espanhol também, que é absurda, assim. Eles pegam as coisas muito rápido. Sério, que legal. E a maioria, assim, que eu conheci gente boa, assim, são pessoas gente boa, assim. Mas Eu aqui tem passei bastante. aham. Eu paguei um mico, não foi paguei um mico, um filipino estava cuidando da limpeza do quarto, né, e eu não sei falar Uhum. inglês, né. É. E aí super simpático, né, super simpático ele, né, tentava arrastar um português, assim, bem fraquinho, assim, né. Hum. E aí eu lembro que eu estava na piscina, passei na cabine para fazer alguma coisa, e ele estava limpando, eu pedi licença, entrei, e eu tinha um pacote de tinha comprado 2 pacotes de bala de gengibre, né, e eu Hum. ofereci uma bala para ele. Ele catou o saco: "Ah, obrigado", e guardou. Eu falei: "Puta, era uma bala só, como eu vou falar para ele que é uma bala só? Deixa quieto". "Ah, de nada". Perdeu a bala, perdeu o saco da bala. Saco de bala. Eu achei tão engraçado, eu falei: "Putz, e agora, como eu vou explicar para o cara?". Não, que era uma bala só. "Ah, deixa quieto, eu tinha outro pacote, né". "Ah, tá bom". Já deixa quieta, né, até você explicar pra ele. E o rapaz é tão simpático, tão educado. E você pagou algum mico já no Japão, logo quando você chegou? Chegou a pagar um micão, assim? Menina, teve um, nossa, dá até vergonha, mas, eh, Não, normal. porque assim, quando eu fui nessa fábrica onde eu tô agora, quando eu entrei, fazia o quê? 2 anos? 1 ano ou 2 anos de Japão na época, né. E eu ainda não falava bem o japonês, e lá nessa fábrica tem uniforme, né. No caso, você vai, chega lá, você troca, então você já pode trocar. Eu geralmente trocava na fábrica, né.
Aí, nesse dia, acho que eu fui trabalhar no final de semana, eu tinha trazido a roupa para lavar, aí só que eu só levei a parte de cima, esqueci a calça, de levar a calça, né. Uhum. Aí eu comentando com uma amiga, falei: "Nossa, eu esqueci minha calça do que como é que eu faço, né?" Ela: "Ah, começou hoje, não tem problema, só explica para o chefe que você esqueceu sua calça e tá". Eu peguei e fui falar pra ele. Falei: Ele era "Ah, só japonês? que" Ele era japonês? é japonês, japonês, Ah, não tinha aí eu fui e falar como pra ele, né, hã, aí eu cheguei e falei assim, que eu só que assim, calça em japonês é zubon, Zubon? zubon. E só que roupa íntima se fala pantsu. Aí na hora que eu fui falar pra ele, eu falei não que era roupa íntima em japonês. Aí ele olhou pra mim assim, "Ah, tá", ele entendeu. Ele ficou olhando o tempo, "Ah, tá. Ah, tá, tá, tá". Na hora eu não me toquei que eu tinha falado isso. Foi Aham. só depois que foi, "Putz, eu falei errado". Falou Falei: "Ah, assim: "Ó, agora já foi". esqueci minha calcinha em casa, posso trabalhar sem calcinha, né?" É, uma coisa assim. Foi mais ou menos foi isso que eu falei. Ele: "Ah", ele ficou olhando pra mim com uma cara de que não entendi. "Ah, tá, entendi. Ah, tá, não tem problema não". Ah, muito tempo depois que eu fui me tocar que eu tinha falado errado. Falei: "Ah, agora já Aí foi". você olha, depois fica olhando pra cara dele, fala: "Ai", passa na frente dele: "Ai, eu falei que esse homem do". No nossa, que vergonha. Hoje até Mas hoje as eu lembro, eu coisas morro foi de vergonha, mas ele como ele já estava acostumado que nessa época tinha bastante brasileiro, bastante estrangeiro, nessa parte onde a gente trabalhava, então ele já estava acostumado com isso, né. Ali da onde eu aham, trabalhava, as meninas todas eram estrangeiras, não tinha nenhuma uhum. tinha só uma japonesa, mas o resto era tudo brasileira, assim, então ele entendeu, né, depois mas que até hoje eu morro de vergonha, eu morro de vergonha. Deixa eu falar uma coisa pra ti. E os seus filhos? Seus filhos, eles já vieram, já trouxe eles para o Brasil? Nunca, Não? não. Qual a idade eles têm? O mais velho tá com 13 e a mais nova tem 8. Tem 8, 13 e 8. 8. E aí, mas eles têm curiosidade de conhecer o Brasil? Não. A Sério mesmo? menor o mais Uhum. velho ele fala que não. Assim, ele falou assim: "Pra passear até vó", mas ele falou que se for pra passear ele prefere ir pra Coreia. Não sei por que que ele empolgou com querer ir pra Coreia. Ah, eu por causa da moda dos dorama e tal, né, de repente Ele nem K-pop. assiste dorama, você acredita? Ah, Ele sim. não assiste, mas não sei por quê, acho que não sei porque as coleguinhas, assim, já foram visitar e ele quer. A Ah, mais sim. nova a mais nova fala que é muito longe, por causa do avião, ficar muito tempo no avião. Falei: "Ah, mas quem sabe um dia, né". E Ah, outra que sim. os 2 eles não falam português, é só o japonês. Uhum. O mais Ia velho ficar um ele pouco de entende um pouco, sim, sim. né. E o esposo, de que região que ele é do Brasil? Ele é de São José dos Campos. Ah, São José dos Campos, aqui de São Paulo. É, pertinho aqui de São Paulo, acho que 2 horas, né, por aí, né, ele falou. Aham. E vocês se conheceram como? Na fábrica que a gente trabalha, a gente começou a trabalhar junto. A gente trabalhava Ah, junto, tá. e a Legal, gente tá na mesma bacana. fábrica até hoje. Sério? Você entrou naquela Uhum. alimentícia e depois você mudou, né? Depois eu mudei algumas vezes, né, saí de Aham. lá, fui pra outra, aí entrei nessa, só que aí nessa época a fábrica ficou ruim, mandaram embora todo mundo de empreiteira, nessa época eu saí junto também. A fábrica estava quase falindo, aí depois a fábrica se ergueu, chamaram de volta, só que dessa vez era direto para a fábrica, não por empreiteira, né, já era um contrato direto com a fábrica, e a gente está lá até hoje. Ah, bacana, que legal, parabéns. É. Deixa eu falar uma coisa pra ti agora. Agora, apesar que faz muito tempo que você saiu do Brasil, né, mas e aí, você tem parentes no Brasil ainda? Tem bastante gente no Brasil. Tem Tem meus bastante gente? tios tá Aham. todo mundo por aí, só aqui só quem tá aqui é minha mãe, meus irmãos, Uhum. meus Ah, 2 tá. irmãos, e aí tem 2 tios aqui também, mas as outras a família, assim, que eu cresci, assim, sabe, que eu cresci, tá toda no Brasil, então dá saudade Uhum. deles, né. Depois você foi para o Japão, você não voltou mais?
Não, nunca. Ah, entendi, não voltou mais. Ah, e que conselho você daria para um imigrante hoje em dia, alguém que está querendo ir para o Japão? Que conselho você daria? Aprende o japonês antes de vir. Estuda bastante, porque se chegar aqui e não saber se comunicar é terrível, é horrível, não é legal. E tem muitos ainda que estão aqui, assim, pelo menos quem está mais na parte onde tem bastante brasileiro, assim, tem mais facilidades, assim, sabe, porque tem tradutores, que tem pessoas, assim, você for tem uma cidade que se chama Guma aqui, que tem até placas em português, né, mas, se você vir para o Japão seria legal você estar aprendendo sobre a língua, sobre a cultura, dá uma diferença tão grande. É gostoso, assim, sabe. Se for vir, aprenda o japonês e aprenda sobre a cultura, porque dá uma Uhum. é diferente e vale a pena. E para quem quer turistar? Quem quer turistar, você fala para ir para onde? Eu não conheço nada, primeira vez que estou indo para o Japão, eu quero turistar. O que que você aconselha? Mais interior ou centrão mesmo? Depende do que você quer ver, né. Você quer ver a Uhum. parte de eletrônicos, você vai para Akihabara, que é o centro, assim, ou então você vai para Tóquio, assim, que tem, aquela torre de Tóquio, tem Skytree, assim, são mais coisas, assim, novas, assim, né. Agora, se você quer uma paisagens, assim, natureza, aí tem a parte de Nikko, assim, que é linda agora nessa época do ano, e também para quem gosta de como é que fala? Esquiar, se vir no inverno, você vai para Hokkaido, você vai esquiar, você pode andar de snowboard, tem tanta coisa para fazer aqui. Menino, que você for vir visitar, você Então, né. e é o que aham, e o que eu fico pensando, você falando, pensando é o seguinte: tudo bem, eu vou turistar, eu não sei muito não sei muito japonês, mas eu sei inglês. Você consegue se virar em algumas regiões turísticas? Em regiões turísticas, sim, que geralmente tem, assim, né, hotéis também geralmente tem staff, assim, que fala o inglês, né. Regiões turísticas, agora se você for para o interior, assim, não dá. E uma coisa, assim, que se você geralmente quem tem região turística, assim, os funcionários eles falam o japonês não, o inglês bem, mas se você for para o interior, assim, o inglês do japonês, assim, que não tem contato com pessoal estrangeiro, é bem diferente. A pronúncia é horrível. Não tem nada a ver, assim, você não vai entender nada. Aham. Não, sério, quando eu estava grávida, que eu fui no hospital, na época eu não falava muito japonês ainda, do meu primeiro filho. Aí o médico falou assim: "Você quer que eu fale inglês? É mais fácil para você?" Falei: pode ser, né". É, tenta Aí aí, né? ele não, aí ele começou a falar inglês, eu não entendi nada, falei: "Ah não, melhor o japonês, volta para o japonês". Não, porque a pronúncia é bem diferente deles, porque como eles não pronunciam o L, assim, então a pronúncia não sai legal, você não vai entender nada. Ah, entendi. E como então me conta uma curiosidade, aí você tocou no assunto curiosidade. Como que foi o parto? Você fazia o pré-natal, como foi fazer o parto aí? Como que é a saúde? Hum, é bom. Assim, tem assim, não é que nem no Brasil, acho que no Brasil, às vezes, essa par no Brasil, para os Estados Unidos, assim, é mais evoluído, né. Mas, assim, pré-natal, assim, aqui foi tudo de graça praticamente, Uhum, porque como eu pago aqui o seguro-saúde, então você depois que você recebe, o papel da médica falando que você está grávida, você vai na prefeitura, dá entrada lá no que você está grávida, eles te dão sim, a caderneta da gestante, e eu ganhei aqui nessa região, não sei se todas são assim, né, aqui na região eles me deram vários papéis que eram como boletos, toda vez que eu ia eu levava, e saía de graça todos os exames, não paguei sim. nada. E quando a criança nasce, o governo ele dá uma ajuda para os pais, uma ajuda em dinheiro. Aí você pega o papel do hospital que você recebe, dá a entrada na prefeitura, eles te de depois de um tempo eles te depositam esse dinheiro.
no caso dos meus 2 filhos, deu pra gente pagar o hospital, ainda sobrou um pouquinho na época. Tá. E então quer dizer, a o pré-natal, o parto foi de graça, né. Uhum. Ainda quer dizer, ainda ganhou um pouco, né, ainda ganhou um pouco, né, porque ainda entrou um pouco. E Sim. sim, aí, hum, foi assim, mas eles ajudam bastante nessa parte. E o tratamento, assim, na questão na hora? O tratamento dos enfermeiros, do médico, que tem lugares que eles estimulam sempre o parto normal, não quer fazer cesárea. Aqui o meu era para ser normal, né, era para ser normal, e todo o pré o do primeiro filho, né, todo o pré-natal fazendo para ser parto normal, todo o preparamento, né. Acho que cesárea é só no caso de algum problema, né, Tá. fora isso é normal. E com o meu também era para ser, só que aí chegou no dia, o meu eu não tive dilatação, porque eu já tinha rompido a bolsa, no caso, e como eu já estava tendo febre, aí o médico falou: "É perigoso para criança, então eu aconselho a fazer cesárea". Então, no meu caso foi cesárea. Aí como foi cesárea, cortou, fez tudo de emergência ali rapidinho no meu primeiro filho, aí como da segunda, como eu já tinha feito do primeiro cesárea, da segunda foi cesárea também, já desde o começo, já foi marcado, né. Uhum. Mas Entendi. se não fosse por isso, ia ter sido normal. E vem cá, e se no caso você não tem o seguro-saúde, como que seria? Você sabe me dizer? Você já teve uma experiência de alguma amiga, alguém que passou por esse processo sem o seguro-saúde? Não, porque hoje em dia é obrigatório. Ah, é obrigatório. Hoje em dia é obrigatório. Se você quando você entra na empreiteira, nas fábricas, assim, tem o que eles falam que é Chacai Roquem, que seria aquele da fábrica, né, e tem quem não tem esse, tem o da prefeitura, tem que fazer hoje em dia. Hum, Porque antigamente não era obrigatório, hoje em dia tá tudo obrigatório. E se você não faz isso, fica tão mais caro, é tão mais caro, porque, né, acho que quando meu marido chegou no começo ele não pagava, né, nessa época ainda. Então ele precisou ir no médico uma vez e era muito caro. Agora quando você tem isso daí, sai pelo menos da metade do preço. Criança, até os 18, 16, 18, não, mentira, até os 12. Até os 12 é de graça tudo, você não paga nada, ah, nem remédio, nem uhum, nada. uhum. Depois dos 12 você só paga só, aqui falando em Hacoen, que seria 2 moedinhas só. Tá, Então, entendi. não compensa você não ter hoje isso em dia, não tem nem como, porque se você não tem, hoje em dia eles podem te negar o visto, hoje em dia Hum, te negar o visto, ou então diminuir o seu visto, tanto que se você não paga o Chacai, como é que fala? O seguro de saúde ou o imposto, eles estão diminuindo o visto da pessoa para 1 ano ou até menos. tá, entendi. Aham, entendi. É uma forma que eles fazem também para forçar, né, para todo mundo contribuir, todo mundo pagar. Porque Interessante. hoje em dia essa parte do Japão tá, né, precisa de dinheiro, se eu for falar assim. Eles precisam, porque os jovens tem pouco jovem e muito idoso. A quantidade de idoso hoje em dia é absurda para a quantidade de jovem que tem, né. Então eles precisam Aham, que as pessoas que estão aqui paguem, porque senão não tem como eles uhum. pagarem a aposentadoria, pagar as outras Sim, coisas, né. sim, 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 sim. É verdade. Isso aí é um problema que está acontecendo quase que no mundo inteiro, né. A questão do desequilíbrio aí da previdência, né, com o Sim. pagamento de aposentados e o pessoal contribuindo. Querida, deixa eu falar uma coisa para ti. Então manda agora um abraço para os seus amigos, para os seus avós que moram no Brasil. A meus avós já não são mais vivos, mas meus tios Ah, meu estão sentimento. lá. Saudade. Beijo pra vocês, né, morro de saudade deles, assim. Um dia eu vou, um dia eu volto pra ver vocês, Aham. E aí né. falar uma coisa para você, agora fala para o pessoal, seu Instagram, para o pessoal te seguir também. Quem quiser, assim, ultimamente eu não tô postando muito, porque estava meio sem tempo, mas quem quiser, de vez em quando eu posto algumas coisas sobre curiosidades, assim, sobre a vida no Japão, ou então
às vezes só algumas fotos, assim, dos cenários, assim, quem quiser seguir e quiser, a gente está lá, agradeço. E qual que é o nome do seu Instagram? É Alessandra, como que é? É Ale, como que é? leca.yama, Leca.yama, ponto yama, com Y, com I. Y, leca com Ó, K, então, Leca, ó, Leca com K, ponto, e Yama com Y. com Y. Isso, aí, pessoal, segue lá. Vamos todo mundo seguir ela e para ver, para acompanhar lá o visual e as fotinhas dela aí no Japão, né? Obrigada. Alessandra, muito obrigado, muito simpática você. Obrigado você, né, desculpa qualquer Desculpa o coisa. quê? Maravilhoso. Adorei o bate-papo, adorei. Você fala bem, contou muitas curiosidades, muitas coisas que eu também não conhecia. Muito obrigado. Ai, que bom, obrigado a você, né. Obrigada a você Imagina, pelo convite mais uma vez. imagina, querida. Olá, pessoal. Ayrton Rocha do Fora do Ninho Brasil, trazendo mais uma história interessante e relevante para você no Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, Alessandra.